Olá, boa tarde, comunidade da TV 247, começando Léo ao Quadrado, sexta-feira, dia de Leonardo Stoppa aqui na TV 247. Grande Stoppa, tudo bem com você? Fala, Léo, grande comunidade do Brasil 247. Eu queria já começar pedindo compartilhamentos e agradecendo o pessoal que está firme com a gente aqui todas as sextas-feiras, Léo. Firme. Sexta-feira é importante essa, Léo. Essa é a sexta-feira em que começou a vacinação infantil em vários estados do Brasil. E eu queria te perguntar como é que você vê essa questão, que gerou uma certa polêmica, né? Mas o fato é o seguinte, até a pesquisa Quest, que foi divulgada essa semana, mostrou que 72% dos brasileiros são favoráveis à vacinação infantil. Como é que você vê essa notícia e o fato dela ter começado finalmente? Olha, Léo, eu como uma pessoa conectada à ciência, eu vejo isso uma grande conquista, sem dúvidas. Nós precisamos dizer que a vacinação infantil, ela começou, não foi agora, ela começou há muito tempo. Começou agora a vacinação infantil para a Covid-19. E as pessoas que estão lutando contra a vacinação infantil para a Covid-19, elas não percebem que elas foram vacinadas quando crianças e que os filhos delas foram vacinados para outras doenças. Ou seja, a vacinação infantil já é uma coisa corriqueira no Brasil. Então, esse debate ideológico a respeito de se deve ou não vacinar as crianças é uma coisa que a gente não tem espaço para isso mais. O que a gente tem hoje é uma disputa de narrativas puramente por finalidades políticas, e a gente precisa lutar para a gente não cair nas armadilhas que essas narrativas acabam nos trazendo, porque a vacinação infantil contra a Covid-19 é uma conquista, sem dúvidas, a gente precisa dessa vacinação, eu já estou desesperado para a Luísa ser vacinada, só que dentro da narrativa política, as pessoas que foram vacinadas como quando crianças, e as pessoas que vacinaram os filhos contra outras doenças, agora podem estar com opiniões diversas por causa do negacionismo que nós temos dentro do Brasil. Mas contra o negacionismo, a gente tem que ter muita astúcia e inteligência, porque a armadilha negacionista pode ser utilizada contra nós para criar narrativas de Estado totalitário, de propostas contra o direito das pessoas decidirem por elas mesmas, como já aconteceu na política brasileira na crise das vacinas há muitos anos atrás. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos repetindo não só os erros da Alemanha nazista, da Itália fascista, mas os erros do Brasil também em políticas passadas. Muito bem, Léo, muito boa a sua colocação. Então, vamos em frente e que todas as pessoas se vacinem para que a gente possa rapidamente retomar a normalidade, né? Porque as pessoas estão brigando por conta desse negócio de vacina, não vacina. O ideal é que todo mundo pudesse realmente voltar a viver numa situação de paz, de tranquilidade. Eu acho que um fator essencial para isso é essa pandemia passar e também passar o Bolsonaro, né? Existe um perigo, Léo. Dentro dessa disputa, desse debate que começou agora, a gente costuma não perceber as armadilhas que estão embutidas em todas as brincadeiras que vêm do bolsonarismo, todas as coisas que a gente olha no bolsonarismo, a gente tem o costume de olhar e falar, nossa, isso é tão imbecil que eu vou desconsiderar. Fizemos isso desde lá atrás com o kit gay, até agora a gente continua desconsiderando a narrativa a respeito da urna eletrônica ser fraudada, e agora essa narrativa a respeito da questão da vacinação infantil. E até mesmo narrativas relacionadas ao direito das pessoas de decidirem se elas devem ou não se vacinar. Então, existe um perigo muito grande, porque o nosso apego demasiado à ciência é uma coisa característica de nós, do campo progressista, característica das pessoas que estão ligadas à ciência e que confiam na ciência. Mas nós precisamos entender que entre nós existem pessoas fanáticas que não vão vacinar mesmo, porque acreditam que a vacina é a marca da besta. E essas pessoas estão dispostas a correrem o risco de pegarem a doença, porque para elas a vacina é a marca da besta. Existem aquelas que estão dentro daquele eixo que acreditam que as vacinas são para trazer o DNA líquido. Existem outras pessoas, inclusive nichos onde os argumentos são fortíssimos, no sentido de dizer que as vacinas estão trazendo problemas futuros, né? Elas estão sendo trazidas agora, neste momento, para trazerem problemas futuros para as pessoas. Como os argumentos são fortíssimos,
Desde o argumento religioso de que a vacina é a marca da besta, para aquele nicho é um argumento fortíssimo. Para aquele outro grupo que acredita que a vacina é uma retirada das liberdades individuais e que as vacinas estão dando efeitos colaterais, que estão implementando alguma coisa para dar problemas no futuro, as pessoas que acreditam nisso acreditam porque os argumentos são bem desenvolvidos. E no momento que a esquerda ela abraça o argumento de totalitarismo, aquele argumento no sentido de que tem que obrigar a vacinar, se a pessoa não for vacinada, tem que pegar e vacinar à força, esse tipo de argumento é exatamente o que o outro lado quer para aproveitar e dizer, tá vendo? A esquerda está querendo te obrigar a tomar vacina, a esquerda está querendo te enfiar essa vacina para dar problema no futuro e etc. Então, hoje, a gente tem que ter muita parcimônia e entender que você não obriga uma pessoa a tomar vacina, você não obriga uma criança a tomar vacina, você convence os pais que aquela criança deve tomar vacina. Se não tiver um convencimento através do intelecto, obrigar, nós não temos condições. Não há possibilidade de uma pessoa ficar com a zarabatana jogando vacina nos outros. Então esse caso do tenista é emblemático, né, cara? O cara ganhou 9 vezes o Aberto da Austrália, podia ganhar pela 10ª vez, poderia se tornar o maior campeão de todos os tempos. E aí agora ele está chegando à conclusão de que ele só pode disputar se ele for vacinado. É uma maneira de convencer. Cara, olha só, porra, você tá aí, ganhou todas as vezes. Era só você tomar uma picada que você estava aí disputando esse torneio. Uma coisa muito interessante, sabe, Léo, que é o seguinte, a ideia de sociedade é exatamente isso. Você tem o seu direito individual. Quando eu gosto muito de conversar com jovens liberais, os jovens liberais, quando eles chegam falando mal do Estado, eu falo, olha, eu vou te dar uma ideia. Menos Marx, né, Léo? Quando é menos Marx, mais Mises, tem uns que falam mais Mises, seja lá qual for a pronúncia, quando eles chegam falando comigo sobre um Estado totalitário que quer tomar deles, né, o imposto é roubo e todo esse tipo de argumento, eu falo, vou te dar uma dica, vai para o meio da Amazônia, lá no meio da Amazônia não vai ter ninguém te cobrando imposto, mas também não tem infraestrutura do Estado, você não vai ter rede elétrica, não vai ter rede de saneamento básico, não vai ter água, mas ninguém vai te cobrar imposto. Então desenvolva suas atividades comerciais lá e nem precisa levantar a bandeira de imposto é roubo, que ninguém vai lá te cobrar imposto. E nenhum deles foi até hoje para o meio da Amazônia para poder curtir um espaço livre de impostos. Da mesma forma, eu acho que hoje a melhor forma de dialogar com essas pessoas somos uma sociedade, nessa sociedade que é governada pela ciência, você tem 2 opções. E eu vou dar um exemplo a partir da minha experiência. Eu tenho uma dificuldade muito grande de usar máscara, Léo. E é preciso admitir que eu odeio usar máscara. O que eu faço? Eu saio nas ruas e brigo com as pessoas para eu não usar máscara? De forma alguma. É uma sociedade. Eu saio nas ruas usando máscaras. Mas eu só saio na rua se for estritamente necessário. Então, porque eu não gosto de usar máscaras, eu fico em casa. Se eu fosse da turma que não gosta de vacina, eu ficaria em casa. Então, você não pode reclamar de um restaurante exigir um passaporte vacinal. Você não pode reclamar de uma escola exigir um cartão de vacina para poder admitir uma pessoa, porque é a sociedade. Na sociedade, as regras são geridas pela maioria. Agora, quando a gente ultrapassa os limites e começa a falar que as pessoas precisam ser vacinadas obrigatoriamente, a gente começa a falar do que não é possível. Não é possível vacinar as pessoas obrigatoriamente. Mas esse argumento pode ser usado pelo outro lado para falar, tá vendo? Vão te obrigar a tomar vacina. É o Estado totalitário, é a esquerda. Por isso que é importante, Léo, tomar cuidado para não resvalar para a questão do autoritarismo. Deixa eu só botar aqui o tweet da Jandira Fegali, que é médica, sanitarista também, e ela resume um pouco a questão da escolha individual. Ela fala assim, ó, a Austrália voltou a cancelar o visto de Djokovic por falta de requisitos para entrar no Brasil, no país, vacinação contra a Covid. Decisão complica suas chances, é a consequência da sua escolha, né? As escolhas têm consequências, acho que é isso que está colocado. Deixa eu aproveitar a pergunta do Samuel. Léo, quantos membros tem o 247? Quantas visualizações tem por dia? Quanto cresceu o mês passado? Bom, o site Brasil 247, ele já teve o auge do 247 foi abril de 2020. Abril de 2020, ele teve 90 milhões de visualizações de página, 95 milhões, né? Mas depois disso houve uma mudança nos algoritmos e a audiência caiu para cerca de 30 milhões de visualizações por mês, ou seja, mais ou menos 1 milhão de páginas visitadas por dia. Ainda assim é um site bastante grande, mas a gente depende dessas plataformas. Por que isso muda, né? Na verdade, isso não atingiu só o 247, atingiu
todos os sites voltados para a questão política, porque os algoritmos eles têm um poder muito grande na comunicação, porque você tem, por exemplo, o seu leitor direto, aquele cara, e eu peço que todos sejam leitores diretos, vai lá e põe no seu favoritos. Você abre a página Brasil247.com e favorita a página, e entra todo dia, você vira um leitor direto. Você pode vir pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, etc. e tal. Mas isso também está diminuindo porque essas plataformas também não estão sendo amiguinhas. E o terceiro caminho é você vir pela busca. Então você escreve lá a palavra Bolsonaro, a gente aparece em primeiro lugar. Você escreve a palavra Lula, a gente também apareceria lá na frente. Quando eles mudam os algoritmos e vão botando a política lá para baixo, aí cai a audiência. Foi isso que aconteceu de um ano para cá. Mas o canal no YouTube está crescendo muito, aí é o lado bom da história. Né? O canal aqui, estou vendo aqui, nos últimos 28 dias ganhou 16 mil inscritos, bem mais do que o habitual. O tempo de exibição está muito bom. 7 milhões e meio de visualizações em 28 dias, o que é bastante consistente também. Ele pergunta quantos membros tem. O número de membros a gente não revela, mas é um número bastante consistente. Posso dizer que o 247 está entre os canais com maior número de membros no YouTube. E principalmente com maior número de membros, você pega a relação entre membros e inscritos, né? Porque a nossa comunidade é muito engajada. Mas nem todo mundo é membro. Como nem todo mundo é membro, a gente pede para que todos se associem. Né? Está aqui do lado aí do canal do botão inscreva-se, tem o canal Seja Membro também. Mas é um número considerável e a gente quer que tenha cada vez mais membros e assinantes. Vou até botar aqui a página de assinaturas, brasil247.com/apoio ou seja membro no YouTube. Léo, falei um pouco sobre a audiência para responder aqui a pergunta do nosso colega e passo para você, então, para acrescentar algo que você considere relevante nessa discussão. E o mais importante neste momento é considerar o fato de que muitas pessoas que antes tinham, às vezes, até medo de compartilharem, Léo, de convidarem os familiares, elas estavam ainda vivendo aquela ideia de que querer um Brasil para os brasileiros, um Brasil desenvolvido com indústria, um Brasil crescendo, era coisa de esquerda e ia te distanciar, às vezes, da família. Então, se você antes não compartilhava nas suas redes o Brasil 247, se você antes tinha vergonha de convidar seus familiares, seus amigos, esses podem estar hoje, inclusive, interessados em ouvir o outro lado. E é o que aconteceu de forma bem interessante, o colega que acabou de passar aqui, o nome dele é um pouco difícil de falar, do Kelzer, e foi uma coincidência, eu consegui encontrar o Kelzer no chat do Facebook, e ele chegou comentando de uma forma muito educada, com posicionamento de direita, eu até convidei, eu falei, cara, você tem uma conversa muito diferente dos colegas, dos seus colegas, né, de direita que vêm aqui para fazer uma crítica. Então, por que a gente não faz uma live? E nesta live, provavelmente vai ser esse final de semana, a gente bate um papo sobre qual é a sua visão como um jovem de direita, e eu vou te explicar por que eu tenho visões voltadas à esquerda. Ou seja, o diálogo está se abrindo, sabe? As coisas estão ficando... E ele chegou aqui agora e agradeceu e está participando com a gente aqui agora no Brasil 247. Então, as coisas estão mudando, as pessoas estão dispostas a ouvir o que o outro lado tem a dizer. Eu estou disposto a ouvir o que o outro lado tem a dizer, assim como o outro lado está disposto a ouvir o que nós temos a dizer. Então, se você não compartilhava com medo da sua família, se você tinha medo de colocar nas suas redes sociais porque o patrão poderia te considerar um comunista, perca esse medo. Isso vai fazer o Brasil 247 crescer muito e, com isso, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Obrigado pelo pessoal que avisou sobre o eco aqui. Eu tenho que ficar ligado, porque aqui eu estou sem fone, então realmente pode ter um som vazando, eu tenho que ficar mais esperto aqui, vou ficar abrindo e fechando. Reni Bastos falou assim, alegrar, enfeitar, animar os locais de vacinação infantil, o custo é baixo e dá motivação. Eu acho que as crianças, para falar a verdade, não têm o menor problema com a vacinação infantil. É um problema muito mais dos pais do que das crianças, de alguns pais, na verdade. Né? O Renato Ribeiro está dizendo, Léo, não é possível a volta dos infiltrados? A gente parou de fazer o programa, mas tudo é possível, não sei, não tem nenhuma definição por hora. E o Jeff está dizendo, minha dupla favorita, Leozão e Leozinho, através do Léo ao Quadrado, que conheci o 247, essa comunidade espetacular, Pepe, Tereza, PML, Alex, tantos outros talentosos jornalistas. Léo, tem um pedido para a gente começar a falar sobre Lula, né? Hoje saiu pesquisa IPESP, então eu quero já botar aqui a pesquisa na tela. Opa, essa aqui que é a tela que a gente... Opa, não, cadê? Tô ruim hoje, cara. Essa aqui, ó. Eleição presidencial 2022, já tinha saído a pesquisa Quest e agora a gente tem IPESP. Então, aqui tem a intenção espontânea de voto,
Então a maioria fala Lula, um pouco lá fala Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes e Dória praticamente não existem. E aí você vê aqui, ó, estimulada, Lula 44, Bolsonaro 24, Moro 9, Ciro 7, Dória 2, Tebet 1, Pacheco 1, Felipe Dávila 1. Se somar todos os adversários dá 45, Lula tem 44, está quase ganhando no primeiro turno. Na da Quest, o Lula chegava a vencer em primeiro turno. Está muito perto, Léo. Falta só o Ciro, na verdade, abrir mão dessa vez e falar assim, Lula, estou contigo, vamos embora, vamos resolver, vamos superar o fascismo mais uma vez. Mas não sei se ele vai fazer isso, mas tem uma chance razoável. Passo para você, Léo. Eu já vejo que tem uma chance, Léo, porque eu fico muito feliz até do fato de você falar isso, porque isso mostra que os lados estão se aproximando, né? Porque até bem pouco tempo atrás, o coração das pessoas que estavam magoadas com o Ciro, elas não admitiam a possibilidade do Ciro se aliar ao ex-presidente Lula ou mesmo renunciar sua candidatura para não atrapalhar a candidatura do ex-presidente Lula. E hoje, com a ameaça Sérgio Moro e com o Ciro tendo um papel fundamental de desmoralizar o Sérgio Moro. E desmoralizar o Sérgio Moro não significa tirar a moral daquele que tem moral, mas revelar o que o Sérgio Moro foi para o Brasil. Eu já vejo que essa possibilidade, né, do Ciro junto com o Lula, ou mesmo o Ciro não retirando votos do Lula para evitar uma reeleição, e eu nem digo do Bolsonaro, Bolsonaro não é presidente, para evitar uma reeleição desse controle internacional e do controle dos exportadores de soja e de carne bovina aqui no Brasil, é uma coisa muito importante e muito interessante. Então, se nós tivermos hoje um trabalho neste sentido, Léo, há uma possibilidade muito grande, sim, disso acontecer. Por outro lado, o crescimento da candidatura do Ciro, junto com o crescimento da candidatura do Sérgio Moro, e cada lugar fala de um jeito, mas aqui eu falo Arupuca, porque tem Arapuca também, e uma Arapuca ou Arupuca para o Bolsonaro na reta final para poder transferir votos para o Sérgio Moro pode ser um problema sério para nós. Então, com esses números, o que é possível ver, principalmente na espontânea, é que o brasileiro se recorda do governo do ex-presidente Lula. Onde estão os maiores problemas que nós temos que enfrentar? É o problema de que é preciso votar pelo moralismo. E através do discurso moralista, Sérgio Moro e Bolsonaro conseguem manter pessoas engajadas. Qual que é o problema do discurso moralista? O discurso moralista toca o coração, engaja a pessoa para ficar com raiva, e pela raiva a pessoa nem usa a racionalidade. O que é usar a racionalidade? É ser petista? É ser de esquerda? Não. Usar a racionalidade é ver números. Quando a gente olha números, a gente tem o maior crescimento econômico da história do Brasil durante o governo do ex-presidente Lula, maior geração de empregos, maior crescimento tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos, e todo esse crescimento que refletiu demais internamente, principalmente no crescimento industrial, e ele foi conjugado com redistribuição de renda, foi revertido após o início das manifestações de 2013. Isso é racionalidade. Racionalidade é olhar para o que era a nossa vida antes, para quais eram nossas oportunidades antes e o que aconteceu depois que o brasileiro abraçou fora Dilma, fora PT. Exatamente, Léo. 2013 é um grande problema. 2013, o destino do Brasil era ser a quarta ou quinta maior economia do mundo. Depois de junho de 2013, o Brasil escorregou para a 13ª, 14ª economia do mundo. Esse é o resultado da guerra contra o Brasil, que tem junho de 2013 como um dos seus marcos centrais. Obrigado a Olívia Gomes, que se tornou aqui assinante. Agradeço demais a Olívia. E o Kézid está aqui assistindo, falou assim, que cara bacana, o Léo lembrando. Cara, que cara legal, porque tomara que possamos estreitar a nossa amizade, né? Você mencionou aí. Léo, olha só, então essa pesquisa aqui é muito interessante, mas eu quero te mostrar mais uma tabela aqui, que é muito importante nessa pesquisa, que é essa aqui, olha só. Probabilidade de voto, né? 44% dizem que vão votar com certeza no Lula. O voto do Lula está consolidado, né? Então não muda. O Lula não vai ter menos do que 44%. E o Bolsonaro, na verdade, tem 64% que não votam nele de jeito nenhum. É muito difícil o Bolsonaro reverter essa rejeição. Está cristalizado também. Hoje eu entrevistei um cara, que é o Zé Luiz Oreiro, economista, muito bom professor de economia, e ele falou o seguinte, ele até tinha muita simpatia pelo programa econômico do Ciro Gomes,
mas vai votar no Lula já no voto útil, porque ele está dizendo, o Ciro é um cara legal, mas é um candidato inviável, né? E é muito importante que o Lula ganhe no primeiro turno para evitar qualquer tipo de violência. O Bolsonaro é um maluco, é um louco, é um cara que pode tocar fogo no país para não entregar o poder. Então, passo para você falar sobre vamos dizer assim, a cristalização do apoio ao Lula, da rejeição ao Bolsonaro e a importância daquele que tem no Lula um segundo voto, né, que vote agora. Vota agora para evitar segundo turno e resolver logo essa confusão. Diga lá, Léo. Léo, esse voto útil, ele é muito importante, mas ele não pode ser a nossa bandeira de trabalho. Porque senão a gente vai acabar entrando numa seara da disputa de retirar o pior através do Lula. E esse não pode ser o nosso discurso. Esse discurso, ele não dá oportunidade para que pessoas conheçam o programa do ex-presidente Lula. Qual que é o detalhe? As pessoas mais jovens só conhecem aquilo que foi falado a respeito do ex-presidente Lula. Ah, é ladrão, é triplex, é um esquema de corrupção, a esquerda é só corrupção. Em contrapartida, os mais velhos viveram os dois governos e conseguem distinguir uma diferença de oportunidades. Quando a gente entra nesse caso do voto útil, a gente tem dois problemas, apesar de que é fantástica a ideia das pessoas terem esse discernimento, pensarem, quer saber de uma coisa? Eu não vou dar oportunidade para que a gente tenha um segundo turno, que nesse segundo turno surge aí um kit gay, uma mamadeira erótica, qualquer outro elemento para nos levar de novo ao azar. Então, esse discurso do voto útil, ele é um discurso um pouco desagregador no sentido político. O que seria interessante, no meu ponto de vista, e olha, gente, eu peço desculpas para as pessoas que pensam diferente, no meu humilde ponto de vista, seria interessante nesse momento não deixar de votar no Ciro pelo voto útil, mas convencer o Ciro a agregar nesse lado progressista como um bloco útil. Por quê? Porque existem pessoas que elas estão dispostas, igual esse colega que apareceu hoje, ele falou, eu votei no Amoedo, eu sabia que não seria eleito, mas eu votei no Amoedo, pronto. Estão dispostas a votar no Ciro, indiferente do Ciro ter 1%, porque elas confiam no Ciro. Então, essas pessoas vão fazer falta pra gente. Ah, mas o Ciro só tem 6%. Gente, é preciso de um voto a mais para que a pessoa consiga se eleger no primeiro turno. Então, 50% mais um. Então, não vamos olhar para um candidato e pensar, esse camarada tem 6, esse camarada tem 7. Vamos pensar no poder de agregação e no foco do trabalho do Ciro Gomes nos últimos dias, que tem sido apontar o inimigo comum, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi, no final das contas, até agora uma bênção, porque ele se tornou o inimigo comum do Lula e da sociedade brasileira que ainda não percebeu isso. Então, hoje, falar em voto útil e narrar que pessoas estão passando para o Lula por voto útil é esconder o que o Lula fez. Então, nós temos que ter um foco muito grande no trabalho do ex-presidente Lula para gerar aquele momento de decisão por esperança. Eu quero votar no ex-presidente Lula para gerar empregos. Por quê? Porque ele gerou. Eu quero votar no ex-presidente Lula para crescer a indústria. Por quê? Porque ele cresceu a indústria. Eu quero votar no ex-presidente Lula para reduzir a desigualdade social e para crescer a economia. Por quê? Porque ele fez isso. Lá no final das contas, se as pessoas quiserem decidir pelo voto útil, fantástico. Mas o mais interessante é agregar. Essas pessoas que estão lá atrás, até o João Dória, se quiser vir, por exemplo, para o lado progressista, num bloco útil, é melhor do que as pessoas decidirem na reta final deixar de votar no João Dória para votar no Lula por voto útil. O cara valoriza o passe dele no segundo turno, né? Ele fala assim, não, eu salvei o Brasil do fascismo, né? Para todo mundo vai ser bom também ter essa oportunidade, por os que estão, na verdade, disputando a eleição, né? Evidentemente. Reni está dizendo, Léo, talvez não tenha sabido passar a ideia de locais alegres para crianças, desculpe-me, coisas de educadora, não, ficou bastante claro aqui. Léo, tem mais um dado da pesquisa que é muito interessante também, que é uma coisa óbvia, mas eu quero trazer essa pergunta aqui, porque eu acho que ela é bem expressiva aqui. Eu vou mostrar, já já a gente chega aqui, ó, isso aqui. Governo voltado para todos ou só a seus eleitores, né? É engraçado que o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro sabe como é que é o Bolsonaro, que governa só para o eleitor dele. Então, assim, pergunta aqui para o eleitor. Caso Lula seja eleito, o senhor acredita que ele irá governar para todos? 60%. Apenas para os seus eleitores, 26%. No caso do Bolsonaro, o eleitor sabe, é um eleitor egoísta, Léo. Então, assim, ó, o Bolsonaro, se ganhar, vai governar para todos, só 34% acham que sim.
e para os seus eleitores 51%. Explica essa pergunta. Essa é a melhor parte da pesquisa, Léo. Essa é a parte da pesquisa na qual a gente pode fundamentar a ideia, e agora sem dúvidas, agora de forma científica, a gente pode fundamentar a ideia de que o Brasil está vivendo esse momento de ódio, esse momento de raiva. Olha, eu quero votar nesse cara para ele ferrar a esquerda. E há uma consciência pela maior parte dos brasileiros de que, por que o Lula não tem seus 60% das intenções de votos se 60% das pessoas acreditam que ele governa para todos? Porque tem um pedaço que quer ferrar os outros, que não quer melhorar de vida, quer ferrar o Exatamente. Vizinho. Então, essa pesquisa, ela nos ensina a lidar com o povo. Olha que coisa fantástica. O que essa pesquisa nos mostra? Que existe uma parcela da população que é muito egoísta. É preciso saber falar com essa parcela da população. Para essas pessoas que votam no Bolsonaro e acreditam que o cara que vai governar para todos é o Lula, é preciso conversar com essas pessoas que o governo para todos acaba sendo melhor para elas também. O cara é dono do supermercado, ele pensa, olha, Bolsonaro vai governar para mim que sou empresário e eu vou poder tirar os direitos dos trabalhadores que trabalham para mim. Cara, mas todos os trabalhadores que compram na sua mão vão perder direitos, ou seja, seu consumidor vai perder direito. Essa pesquisa nos mostra que este egoísmo que existe na sociedade brasileira é o obstáculo que existe entre uma eleição do Lula no primeiro turno e um possível segundo turno. Se a gente conseguir mostrar para essas pessoas egoístas que... Agora eu vou citar aqui o Anthony Apud Érico Rocha. Se o egoísta soubesse como é bom ser altruísta, ele seria altruísta por egoísmo. Olha que coisa interessante. Se os brasileiros, empresários, por exemplo, que acham que votar no Bolsonaro é melhor, porque o Bolsonaro tira os direitos dos trabalhadores, se eles soubessem como a economia bomba com os trabalhadores comprando muito, eles seriam altruístas por egoísmo. Então, o que nós precisamos fazer agora é isso, é demonstrar para essas pessoas que elas podem continuar sendo egoístas, porque a melhora da vida de todos vai significar para eles uma melhora ainda maior do que uma melhora isolada da vida deles. Então, esse é o discurso que nós precisamos ter nesse momento. Som, Léo. Som, obrigado, porque eu tenho que fechar para evitar o eco nesse computador aqui. Léo, olha só, você falou essa questão do egoísmo, deixa eu trazer, porque às vezes as pessoas acham, o eleitor do Bolsonaro é um idiota, tal, é isso e aquilo. Na verdade, tem eleitores do Bolsonaro que estão votando nele por egoísmo, porque estão se dando bem, né? Então tá aqui, ó. Exportações do agronegócio do Brasil somam 120,6 bilhões em 2021 e batem recorde. Muito dinheiro dessas exportações agrícolas irrigando aí o interior do Brasil. E aí eu vou compartilhar uma outra notícia de alguns dias atrás, que eu acho que é a expressão desse fenômeno. Olha isso aqui, ó. Em campanha antecipada, pecuaristas de Goiânia querem doar bois para a campanha de Bolsonaro. Tem até um vídeo, né? O cara dizendo que ia doar os bois do nosso presidente, do Bolsonaro, etc. Cada produtor rural vai doar um boi para o churrasco de eleição do Bolsonaro. Sem contar as galinhas, os porcos, e depois vai ser um dia de churrasco. Depois serão 4 anos de queda na vida do brasileiro. Isso aí foi muito marcante para mim, Léo. Então, mas pode ser bom para eles, né? O cara pode achar o seguinte, não, ele está ganhando dinheiro, ele comprou a arma dele, protegeu a propriedade, ficou mais rico, comprou um apartamento, né, para cima das propriedades demarcadas para os índios. Isso, comprou um apartamento no São Paulo, né? Ficou mais rico do que os outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre o avanço dessa burguesia agrícola, né? Porque ela está avançando, ela está tomando conta desse país, Léo. Eu acho que ela, às vezes, ela pode ser muito mais reacionária do que outros setores da sociedade brasileira. Diga. Essa é a parte com a qual não há diálogo. Por que não há diálogo? Porque os interesses internos batem de frente com os interesses dessa classe agrícola. Para essa classe agrícola, é muito interessante um Brasil miserável, porque com o Brasil miserável, o dólar vai estar sempre alto. Eles vão exportar os produtos e eles vão ganhar sempre muito dinheiro. A mão de obra vai estar sempre barata, então eles vão conseguir sempre um trabalhador com preço bem abaixo daquilo que seria no resto do mundo. Essa parte, ela é perigosa, ela é inegociável. Então nós podemos considerar que se tem uma parte que a gente não vai conquistar
é essa parte. E é por isso que a gente precisa saber lidar com esses dados, saber explicar para as pessoas por que os produtores rurais estão apoiando o Bolsonaro. Para que as pessoas não acreditem que esse camarada que está falando que vai doar um boi, ele está fazendo isso pelo bem do Brasil. E é aí que a gente consegue explicar por que tem tanto dinheiro nas campanhas do Bolsonaro, por que tem tanto dinheiro a favor do Bolsonaro. Esse tipo de pessoa está lutando, veja bem, 2 pontos importantíssimos, pelo direito de ter o trabalho escravo, porque no momento em que o real perdeu o valor, eles passaram a pagar para os trabalhadores basicamente o que é suficiente para o cara comer. Isso é o trabalho escravo. O escravo só tinha o que comer na fazenda e ele ainda tinha onde dormir. Hoje eles não fornecem nem onde dormir. E além disso, essa queda no valor do real dá condições para que esses caras produzam pagando em real, mas vendam em dólar. Essa parte é praticamente inegociável e essa parte precisa ser colocada para a sociedade brasileira como não necessariamente a parte inimiga do povo, mas este é o novo paradigma de hoje. Aquele paradigma de Marx, de capital e trabalho, ele não se aplica mais para a realidade de hoje. Porque hoje, uma pessoa que tem um microempreendedor individual, uma empresa aí que fatura R$5.000 por mês, se sente capitalista. O paradigma de Marx, para quem ainda quiser continuar tendo aquela ideia que há uma dicotomia de interesses, o nosso paradigma está aí. O interesse do produtor que produz com objetivo de exportação, que é esse cara que está aí nesse vídeo, o cara que produz no Brasil, usando a mão de obra do brasileiro, usando a terra brasileira, a água brasileira, e vende o produto para fora e recebe em dólar, e o cara que consome no Brasil. Há uma disputa de interesses. É essa disputa de interesses que move a política de hoje. Léo, é muito interessante isso aí que você falou, mas a pergunta irônica do Cláudio é muito boa, né? Quer dizer que o gado vai cometer canibalismo porque eles vão entregar um eleitor do Bolsonaro para cada pecuarista vai entregar um eleitor do Bolsonaro para o churrasco? Complicado, né? Enfim, cuidado aí então se você é eleitor do Bolsonaro, que você pode ser entregue pelo dono da fazenda. Léo, olha só, aí tem o outro candidato fascista, que é o Sérgio Moro, né? E virou capa da revista Veja, que lá em Minas, como você já me explicou, tem lugares que chama Oia e tem lugares que chama Espia, depende da região. Vamos dizer que aí em Ponte Nova seja a Oia, né? Então na capa da Oia tá aqui, da defesa para o ataque, Sérgio Moro, né? Aí ele fala que se o Lula foi eleito, é um assinte. Um assinte é uma revista semanal, e aí é importante dizer, né? Essa revista quebrou na mão da família Tivita, ela foi salva da falência pelo pessoal lá do Banco BTG Pactual, do André Esteves, que é um dos caras mais ricos do Brasil. E aí, esse tweet está até lembrando, né, que teve a capa com Collor, capa com Aécio, agora é o Sérgio Moro, super-herói aqui da revista Oia, né? E aí, Léo, é o seguinte, é curioso a gente olhar isso, porque é o seguinte, o assinte não é o Moro, não é o Lula voltar a ser presidente. O assinte é esse cara ser capa de revista. Já é um assinte ele ser candidato. A Suprema Corte do Brasil falou, esse cara é suspeito, é parcial, né? Não devia nem... Assim, é uma vergonha o Brasil naturalizar a candidatura desse indivíduo. Mais passo para você explicar para o pessoal qual é a jogada da Oia, Léo. Nós temos duas formas de olhar para esse posicionamento da Oia, é um posicionamento muito claro e que hoje, Léo, esse posicionamento ele é até interessante para a gente. De uma certa forma, é um posicionamento covarde contra o jornalismo, porque ele descredibiliza muito mais o jornalismo, mas esse posicionamento, principalmente agora, com esses 3 elementos colocados lado a lado, o Collor, o Sérgio Moro e o Aécio, ele mostra para a sociedade brasileira que essas revistas, elas não têm nenhum compromisso com quem trabalha. O compromisso é um compromisso exclusivo com os donos do veículo e com os patrocinadores. Agora, para que serve essa revista? Essa revista tem o poder de manter os apoiadores engajados. Aquela classe que se sente pseudo-intelectual, pseudo-classe média, seja lá o que for, eles pensam, olha, tá aqui, é o Moro, né, seguram a revista, buscam dentro dessas revistas elementos para continuarem apoiando. E é muito importante dizer que essas revistas, elas... estão aí para colocar quem estiver disposto a pagar. Então, pronto,
essas revistas não possuem hoje o mesmo poder que elas possuíam antes, exatamente por causa desse elemento que você trouxe. Elas já venderam o Collor no passado, elas já venderam o Aécio no passado, e elas prometiam o apocalipse durante o governo do Lula, durante o governo da Dilma, e uma maravilha pós-golpe. Nada disso aconteceu. Essa descredibilização dessas revistas e desses veículos é uma libertação para o povo. Acaba sendo uma libertação. O Sérgio Moro, que me assustou bastante no início, hoje ele está servindo como elemento de libertação do povo aos entraves de pensar com a cabeça dos outros. Por quê? No momento que o Sérgio Moro chegou à política brasileira e foi apoiado por a mesma mídia corporativa que apoiou a derrubada da Dilma, a mesma mídia corporativa que trabalhou contra o ex-presidente Lula, ela abraçou o Sérgio Moro dessa forma tão calorosa, ela acabou assustando muita gente. As pessoas começaram a perceber que não é da mídia corporativa que vai vir uma instrução correta a respeito do que é interessante para a política. Léo, você está falando uma coisa muito importante, só fazer um breve adendo aqui, que é o seguinte, essa capa da Veja é muito boa para a mídia independente, porque ela mostra para o povo, porque o Moro é uma assim, como é que eu diria assim, é uma negação como candidato. O cara é absolutamente incompetente, ele não consegue juntar 2, 3 frases, Léo. E aí, olha só, o eleitor, ele pensa assim, o leitor, mesmo até o leitor da OIA, da Espelha, ele coça a cabeça e fala o seguinte, por que essa revista está querendo me vender um cara tão idiota? Por que eles querem me empurrar um cara tão incompetente? Aí tem, né? Então o cara fica desconfiado, Léo. Mas eu sei qual que é o objetivo do Moro, Léo. Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, só vai existir Veja se houver um bilionário disposto a bancar esse saco sem fundo de prejuízo, porque não tem compromisso com o leitor. Diga, Léo. E se mudar de nome para OIA ou Espia, não vende em Minas, vai conseguir vender no resto do Brasil. Mas olha só, o objetivo do Moro agora, nesse primeiro momento, ele não é um objetivo puramente eleitor, ele é um objetivo de conquista dos grandes influenciadores, e não influenciadores digitais, mas influenciadores financeiros. O que o Moro está querendo demonstrar nesse momento, e para isso ele aparece na OIA, na Espia ou na Veja, para isso ele aparece nos canais de televisão, é que ele terá condições de ser o próximo Bolsonaro. Ou seja, o Moro não está, nesse primeiro momento, tentando conquistar os eleitores, ele está, nesse primeiro momento, tentando conquistar os apoiadores do Bolsonaro. Ele está tentando conquistar as pessoas desse vídeo que ofereceram um boi para cada de cada produtor rural para a vitória do Bolsonaro. Ele está tentando ganhar primeiro essa base econômica forte, essa parte da elite que está fechada com o Bolsonaro porque vê uma probabilidade maior do Bolsonaro ser vitorioso. Quais são os pontos que a gente precisa retirar disso? É que isso é um perigo muito grande, porque se o Moro consegue conquistar esses mal-elementos, né? Eu diria esses elementos, mas mal-elemento é um nome tão legal conectado com a nossa infância, né? Se o Moro consegue pegar esses mal-elementos aí, que influenciam financeiramente na política, que mandam caminhões para frente do STF, que colocam outdoors em cidades ao redor de todo o Brasil, e consegue falar com esses caras, gente, vocês não estão entendendo, eu sou o Bolsonaro agora. É a continuidade, é a mesma coisa. Se ele consegue convencer esses caras, o Bolsonaro é descartado por esses caras e toda a estrutura que sustenta o Bolsonaro vai se concentrar nesse momento em apoiar o Sérgio Moro. Aí ele se torna um páreo perigoso. Essa parte que é consideravelmente perigosa. Só que o Sérgio Moro, a única coisa que o Sérgio Moro tem é a prisão do ex-presidente Lula. O Sérgio Moro, ele não tem nada para conquistar os caras, como, por exemplo, ser um cara maldosão que é a favor das armas, significar a opressão, significar a maldade, como Bolsonaro. Então, o poder de engajamento pelo ódio do Sérgio Moro, ele é exclusivamente conectado ao ódio por Lula. Ou seja, o cara que vota no Moro é o cara que não votaria no Lula. Então, o crescimento do Moro está muito condicionado a campanha do Lula não conseguir demonstrar o que o Lula fez. Então, vamos lá, eu vou fazer isso exatamente agora. Antes eu quero agradecer que é o Zé Carlos Bianchi, que está dizendo, essa revista eu nem leio nem vejo. Roberto Moraes, minha esposa iria votar no Ciro, hoje vota no Lula como eu. Voto útil, importante, para resolver logo a parada. E aí, Léo, eu queria dialogar aqui com o Eduardo BR, que está dizendo, estou indeciso. Ou Lula
ou nulo ou Lula. Eu quero compartilhar com você, Eduardo, isso aqui que é muito importante, o gráfico de crescimento da economia brasileira nos últimos anos, né? Então você vai ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar, se dá para... aqui eu não sei como é... acho que aqui deu, ó. Vamos ver. Olha só, o Lula tomou posse em 2002, o PIB brasileiro em dólar era 590 bilhões de dólares, né? Então o Lula sai aqui do Brasil, do governo brasileiro, no final de 2010 para 2011. O PIB brasileiro vai para 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, né? Então ele multiplicou por 5 em dólar o PIB brasileiro. Nunca houve isso na história do Brasil. Eu não sei se você é jovem, não sei qual que é a sua idade, mas eu posso te assegurar, eu tenho 50 anos. Quando Lula se tornou presidente, em 2002, final de 2002, eu tinha 31 anos, portanto, né? Lá se vai um bom tempo. Esse período de 2002 a 2010 foi o período de maior prosperidade da história do Brasil. Não tem paralelo, é só olhar para a curva do gráfico, ela é muito clara, né? E o Brasil começa a cair quando tem o golpe de Estado. Então ele cai desses 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, está hoje aqui ó, em 1 trilhão e 400. Essa seta aqui que está no finalzinho, ela não existe, tá? É só expectativa para o futuro. Expectativa que, obviamente, só vai se materializar se o Lula voltar. Se o Lula voltar, a gente sai desse 1 trilhão e 400 bilhões de dólares e a gente volta lá para 2 trilhões,4 trilhões de dólares. Eduardo, espero ter te convencido com esse gráfico aqui. Eu acho que todo mundo tinha que ter ele na ponta da mão, né, para mandar para todo mundo. Aqui, o Brasil ficou estagnado. É importante até dar uma dica para as pessoas. Ao usar o gráfico do PIB, mantenham sempre o gráfico dentro daquilo que já está realizado. Não coloquem a projeção, porque senão o cara vai achar que aquele crescimento ali é do Bolsonaro e do Guedes. Exatamente. Termina aqui nesse 1,4, tá? Aqui, ó, olha só. Quando você tinha o governo Fernando Henrique, eu cobria muito, Léo, o governo Fernando Henrique Cardoso, e era interessante. Quando o Brasil crescia e acabava. Sabe como é que eles chamavam isso? O Brasil tinha voo de galinha. Era o voo de galinha. De repente vem o Lula e esse voo de galinha vira esse voo aí fantástico e tal. Aí você tem aqui uma estabilidade no governo da Dilma, as condições foram mais difíceis. O Brasil afunda com um golpe de Estado e parece que o gráfico está esperando a volta do Lula aqui de novo. Devolvo para você, Léo. Convence aí o Eduardo no meu lugar, Léo. Olha, essa questão de votar nulo, Eduardo, é uma questão completamente incompatível até com o raciocínio, porque quando você tem duas opções, você votar nulo não vai fazer a cadeira do presidente ficar vazia. Você simplesmente vai estar votando na opção que tem mais dinheiro para fazer campanha. Isso é um problema muito sério, porque entre os ruralistas, e hoje todo o PIB brasileiro quase está sendo um PIB do setor rural, ou seja, os trabalhadores não estão ficando com o PIB. Entre os ruralistas e os ruralistas têm muito mais grana para botar dinheiro nas campanhas. Isso é um problema muito sério, porque são exportadores, eles não dependem do comércio interno. Se você, e todas as pessoas que estão aqui, se você vota nulo ou vota ideologicamente num candidato que não tem a menor condição de vencer, você está automaticamente fazendo aquilo que o poder financeiro quer. A estrutura de trabalho do poder financeiro nas campanhas políticas ao redor de todo o mundo são no sentido de fazer com que as pessoas que não se compatibilizem com o candidato do poder financeiro fiquem em casa ou votem num candidato inútil. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente busca alguns tweets, algumas coisas que rodaram no WhatsApp na campanha passada. Eu vou lembrar vocês de um texto que rodou no WhatsApp e muitas pessoas compartilharam acreditando que é verdade. Vamos votar nulo. Se a gente votar nulo, as eleições, se tiver mais de 50% de votos nulos ou em branco, as eleições serão anuladas e novos candidatos serão chamados. Isso é mentira, não existe previsão para isso. Mas qual que é a finalidade? Olha bem, o cara que já decidiu votar no Bolsonaro, ele vai votar no Bolsonaro, ele vai votar por ódio. O cara que está envergonhado, que está na dúvida, ele recebe uma mensagem dessa e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nessa onda, eu vou votar nulo porque nenhum presta. O que ele está fazendo? Ele está tirando um voto que poderia ser de quem conseguiria tirar o Bolsonaro do poder, colocando aquele voto no lixo como nulo, na esperança de que isso possa anular as eleições.
E, na verdade, quem vai vencer é quem tiver o maior número de votos. Ele está votando, se você está votando nulo, você está votando em quem tem o poder de te convencer a votar nulo. O voto nulo sempre é em proveito de quem tem o controle da mídia, quem tem o controle do sistema de comunicação, porque é o sistema de comunicação que te revolta, te faz ficar com raiva da política e te faz votar nulo. Então você acaba votando no candidato deles. Votar nulo hoje é votar no Bolsonaro ou no Sérgio Moro. Por quê? O outro lado, que é o lado que não tem o poder da comunicação, não tem a Globo, não tem a mídia corporativa, é o lado dos trabalhadores. Esse lado não vai ter o poder de te engajar para ficar com raiva da política e votar nulo. Léo, o Eduardo está aqui, ele continua na live, está dizendo, ó, estou acompanhando o canal para aprender. Eduardo, dá uma moral para a gente, fala que você já saiu do voto nulo, para a gente ficar feliz nessa sexta-feira. Se a gente ganhar uma pessoa que sai do voto nulo e vem para o voto pró-Brasil, pró-crescimento, pró-desenvolvimento, já valeu a pena fazer o Léo ao Quadrado. Sempre vale a pena, né? Mas terá valido mais a pena. Para toda a comunidade musical brasileira que lembra-se do período punk rock, eu queria mandar um grande abraço em memória, né, para o Vitão, que já faleceu, Davi Primavera, e para o Nelson, da banda Voto Nulo. Então, tá aí um abraço aí para o Voto Nulo, mas musical, não voto nulo nas urnas. Eduardo, contamos com você, tá? Olha só, o Carlos Santos pede, Atucho, faça um corte sobre o PIB no governo Lula. E a Elizabeth, sugiro que esse gráfico figure em todos os comitês do Lula presidente. Ele está aqui na descrição dessa live, eu botei o link. O Estatista, na verdade, é um site que faz a compilação de dados estatísticos do mundo inteiro, é fantástico, né? Os dados são incontestáveis, são fontes oficiais, então mostram aí como é que o PIB do Brasil foi multiplicado por 5 em dólar, né? Obviamente, quer dizer que houve o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo também houve a valorização do real, né? É isso aqui, ó. O Johnson está dizendo, sai do voto nulo e vem para o voto Lula, cara. É isso aí, porque todo mundo vai, assim, vai ser bom para todos. A gente vai voltar para aquele dado aqui da pesquisa, que é esse aqui, ó. Caso o Lula seja eleito, ele vai governar para todos ou só para os seus eleitores? O Bolsonaro a gente já sabe, ele só governa para o cercadinho. O Lula vai governar para todo mundo, caso vença a eleição. Eduardo, estamos contando com você. Diga, Léo, você. Eu estou tentando achar aqui, Léo, o link que eu te mandei na semana passada, que está até dentro do Cortes Brasil 247, mas como eu não achei dentro do Cortes Brasil 247 agora, nesse momento, eu vou compartilhar mais uma vez uma das versões, porque eu coloquei ele várias vezes exatamente para rodar bem, que é o vídeo que mostra esses dados, mas não mostra só os dados, mostra para as pessoas como que elas pesquisam esses dados. É muito importante que você saiba procurar por você mesmo, porque num vídeo a pessoa pode olhar e pode falar, não, isso aí é dado alterado. Não, aprenda a pesquisar no Google dados como desemprego, histórico do desemprego, geração de renda, né, histórico de crescimento do PIB, e esse vídeo que eu fiz como desafio 4 minutos, ele está dentro também do Brasil 247, eu só não lembro com qual nome. Ele mostra para as pessoas, olha, aqui você pesquisa isso, aqui você pesquisa, eu acho que eu nem apareço no vídeo, são só os dados mesmo, compilados, todos os dados importantes, e aí eu mostro os dados que realmente importam para a nossa vida, não são dados que importam somente para Miriam Leitão, por exemplo, além do crescimento do PIB, a redução da desigualdade social, que significa que o PIB cresceu, e a desigualdade, e esse crescimento refletiu em todos, geração de empregos, e geração de empregos de qualidade, porque eu demonstro o crescimento real do salário mínimo, ou seja, crescemos em número de pessoas empregadas, mas elas passaram a ganhar mais. Isso é muito importante. Exatamente. Léo, o Juninho está dizendo assim... Número de falências, a queda de falências durante o governo do PT e depois o crescimento de falências do pós-golpe. Tudo isso são dados que as pessoas precisam aprender a pesquisar, porque assim as pessoas conseguem entender. Exatamente, mas tem que receber também, né? Não adianta também colocar na mão, transferir para o eleitor essa responsabilidade, né? Eu já cobri publicamente, as pessoas têm que fazer um guiazinho das realizações econômicas, né? Uma coisa que a pessoa tem um link, ó, as informações são confiáveis para compartilhar e rebater as fake news. O Juninho está dizendo, obrigado Lula e Dilma por fazerem do Brasil um país respeitado por todo o planeta Terra. Tinha uma galerinha do mal aí na imprensa, Léo, dizendo, o PT tá discutindo o que vai fazer com a Dilma, se vai esconder, onde é que coloca a Dilma. Aqui onde está a Dilma aqui, foto do grande Ricardo Stuckert ontem. Respeitem Dilma, galera, pelo amor de Deus, né, Léo?
e achar que o Lula ia esconder a Dilma. Por que esconderia se a Dilma tentou evitar o golpe de Estado, se a Dilma tentou evitar que o Brasil afundasse na pobreza, na miséria, como está afundando desde Temer e Bolsonaro? Essa é uma estratégia de comunicação. É uma estratégia que foi muito bem elaborada. Não é uma turminha do mal simples, é uma turminha do mal muito inteligente. Você fala, o PT vai esconder a Dilma. Automaticamente, você está enviando a seguinte mensagem: a Dilma foi um fracasso. Por isso que eu digo que hoje é muito importante resgatar na cabeça das pessoas o fato de que a Dilma governou o Brasil no momento em que o mundo inteiro estava vivendo uma crise do capitalismo. O mundo inteiro estava quebrado e o Brasil permaneceu blindado dessa quebra do capitalismo mundial por causa das políticas internas que a Dilma promoveu durante o governo dela. Então, o PT esconder a Dilma, por mais que existam em diferentes campos ideológicos da economia críticas ao que a Dilma fez, o resultado, eu volto a dizer, é um resultado numérico. 2014, menor desemprego da história. Peraí, em 2014, a Grécia estava queimando dinheiro no meio da rua para as pessoas esquentarem comida. As pessoas estavam passando fome na Europa e o Brasil estava com o menor desemprego da história. Isso foi uma medida muito inteligente, porque o PT, na hora que o Brasil parou de vender para fora e as indústrias iam parar de produzir, ele falou, não, peraí, vamos criar um mercado interno, ainda que seja através da dívida, para evitar que nossa indústria quebre. E foi esse o motivo do golpe, porque o Brasil que não parou durante a crise era um Brasil muito competitivo em 2014, era um Brasil capaz de acabar com a indústria da China, acabar com a indústria dos Estados Unidos. Esse Brasil precisava ser destruído. Faltava uma coisa para nós, né? Consciência de soberania e capacidade militar nuclear para a gente não sofrer essa invasão que nós sofremos dos Estados Unidos. Então, qualquer tipo de tentativa de dizer que o PT está escondendo a Dilma traz implicitamente uma informação de que a Dilma fracassou. E é preciso retificar essa informação. A Dilma não fracassou. A Dilma governou o Brasil no momento em que o mundo teve uma crise econômica e o Brasil passou blindado por essa crise econômica graças a uma medida política que pode ser criticada pela a escola de Chicago do Guedes, pode ser criticada pela escola austríaca de economia, mas para nós ela funcionou muito bem, porque a gente estava com o menor desemprego da nossa história, todo mundo comendo e o mundo passando fome, que foi a política de endividamento do Estado para evitar a quebra geral de todo o comércio. Agora, o comércio, ao decidir retirar essa política, ele quebrou geral e o Estado continua endividado. Então, vamos cair na real. A política da Dilma, se ela não tivesse sido interrompida, ela teria resgatado economicamente toda a dívida pública, porque a gente não teria fechado indústrias. O Brasil talvez hoje seria a segunda potência do mundo em termos de produção econômica. É isso que interromperam. E se as pessoas não tiverem coragem de desafiar os pseudo-economistas que ficam falando contra a política da Dilma e falar que o que ela fez foi uma medida econômica pautada nas escolas de economia que foram utilizadas para resgatar o mundo da crise no pós-2008, a gente vai naturalizar a ideia de que a Dilma foi burra, que a Dilma fracassou e de que o PT está escondendo a Dilma porque a Dilma deu errado. A Dilma não deu errado. O mundo estava dando errado no momento em que a Dilma conseguiu fazer quase tudo dar certo. Se não fosse o Aécio e as traições de Ministério Público de Curitiba, Sérgio Moro, trabalharem contra o Brasil, a gente tinha superado a crise econômica que nós sequer tínhamos percebido por causa dessa inteligência de administração que a Dilma implementou no Brasil. Muito bem, Léo, é isso aí. O Júlio Beraldi fala que a Dilma poderia entregar a faixa presidencial para o Lula. Pois é, a faixa foi roubada, né? A Marisa Figueiredo está dizendo, Dilma é guerreira, a Comissão da Verdade foi uma pedra para os militares, sanguessugas da nação, né? Jair Lima está dizendo, Dilma nomeou Janot e Fachin. Um dia perguntem por quê. Entendo a sua crítica, mas olha só, ela ia adivinhar que o Janot seria um traíra, que o Fachin, indicado pelo MST, seria também o que ia virar o que virou, né? Não é assim, a coisa é mais complicada, né? O Carlos Santos está dizendo, baixo desemprego do governo Lula foi herança do governo Dilma, foi herança do Lula. Na verdade, não é bem assim. A menor taxa de desemprego da história foi alcançada em dezembro de 2014. Mas é uma consequência de um trabalho de 3 mandatos, lógico, mas tentar dizer... Mas não sabe como é que a gente consegue enfrentar isso aí de uma forma muito simples? Espera aí, foi preciso um pouquinho só de governo Temer para acabar o emprego todo. Então vamos cair na real. Durante o governo da Dilma, o desemprego continuou caindo. A Dilma continuou gerando empregos. Então tentar dizer que
a Dilma simplesmente errou, simplesmente herdou tudo de bom do governo Lula, sem considerar que foi o mesmo governo, o mesmo partido, para quase praticamente a mesma ideologia, foi a continuidade da ideologia que foi eleita nas urnas por 3 vezes. E se não fosse assim, a gente teria vivido o que a gente viveu no pós-golpe, gente. Léo, teria caído, o desemprego aconteceu num boom, assim, de uma vez só. A Dilma ficou 4 anos. Essa notícia aqui, Léo, importante, ó. Mais uma notícia importante da pesquisa. Lula em primeiro lugar entre os evangélicos, hein, cara? As pessoas têm tanto preconceito. Ah, não, o evangélico é assim, tem gente que chama de evangélico. Lula está em primeiro lugar, ou seja, fruto aí de um trabalho de comunicação também que tem sido feito, de respeitar todas as religiões. Então, acho que é importante você falar sobre esse tema que eu sei que é um tema importante aí para você. O que eu peço para as pessoas sempre respeitarem todos os segmentos, né? E existem segmentos que hoje eles estão conscientes e estão aguardando uma oportunidade para mudarem de lado. E quando eu falo mudarem de lado, não é se tornarem de esquerda, é entenderem que essa política atual do Paulo Guedes, essa política atual do Bolsonaro é uma política contra o Brasil. Esses segmentos são, em especial, os segmentos religiosos e também os segmentos conectados à alta administração pública, aos alto funcionalismo público, como magistrados e membros do Ministério Público. Essas pessoas foram conquistadas, né, magistrados e membros do Ministério Público, eles foram conquistados com a ideia de que eles vieram pelo mérito e que o PT está distribuindo dinheiro para vagabundo e que não faz sentido um governante do PT investir em programas de bolsas. Essas pessoas que, apesar de terem notável saber jurídico, são incapazes de entenderem que diminuir os impostos pode ser interessante para o Lema, mas eles recebem o salário deles de impostos. Como consequência do que eles fizeram, eles tiveram uma redução salarial, porque a queda no valor do real implicou no poder de compra dessa alta classe política e dessa alta classe de magistrados e procuradores do alto funcionalismo público. Essas pessoas estão prestes a entenderem que fizeram merda em 2018. O que falta agora é a gente parar de atacar, a gente parar de esbofetear e recebê-los entre nós, porque são importantíssimos. Assim como os evangélicos. Os evangélicos, eles perceberam, e perceberam da pior forma possível, perceberam com a dor, porque as pessoas procuram igrejas evangélicas para, infelizmente, para realizarem sonhos. Procuram igrejas evangélicas para conseguirem a casa própria, para conseguirem casamento. Poucos são os que procuram as igrejas para louvar Deus. Não, eles procuram a igreja para conseguirem conquistar as coisas. E os pastores que estão à frente dessas igrejas, eles perderam muita grana também. Então, as pessoas que já estavam nas igrejas para conquistarem, perceberam que ficou pior, não estão conquistando nada. Os pastores estão percebendo uma conta muito interessante, Léo, que eu tentei falar durante 4 anos e não consegui, mas agora eles já estão conseguindo fazer uma conta que para nós é muito conclusiva. 10% de zero é zero. O fiel desempregado não dá dízimo. Então, se essa política voltada às exportações for mantida no Brasil, o fiel não vai ter emprego, porque é interessante o alto desemprego para que os produtores rurais tenham trabalhadores por baixo preço, sem emprego, sem salário, sem dízimo. Então, o topo das igrejas, os pastores começam a perceber no bolso que não está sendo interessante essa política, assim como os fiéis começam a entender também que não está sendo interessante essa política. E saindo do lado do egoísmo financeiro, indo diretamente agora para o lado da consciência política e do bom caráter, muitas pessoas foram enganadas, Léo. Esse engajamento de falar que, olha, é ladrão, roubou, fez errado, esse será um governante de Deus, esse papinho conquistou muita gente. Parecia engraçado, né, Léo? Parecia engraçado e era uma tragédia que estava plantada de fora, né, para destruir o Brasil, como aconteceu. Elisete está dizendo, voto em branco em 22 pode ajudar o Lula, mas eu acho que tem que converter todos esses votos, o voto nulo, o branco, o voto em Lula. E a última notícia muito boa do dia de hoje, acaba de ser publicada uma entrevista com Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, e ele está dizendo o seguinte, ó, o plano de Lula vai mirar a economia popular e não a Faria Lima. E, aliás, a Faria Lima vai até lucrar com isso, né? Essa Faria Lima é tão idiota que quis fazer uma agenda egoísta e a Bolsa Brasileira é a pior do mundo. O plano de levantar a economia popular vai, inclusive, ajudar a própria Faria Lima, né? Mas tem gente que é tão egoísta que atira no próprio pé, como fazem esses financistas aí. Léo, passo para você fazer um encerramento e a gente vai terminando o Léo ao Quadrado dessa sexta-feira,
desejando um bom fim de semana para todo o nosso público. Se você quiser comentar essa notícia, pode ser interessante. Eu queria comentar que eu tô com saudade do Mercadante, Léo. O Mercadante, ele é muito importante. Eu vou cobrar, ele sumiu, né? Como é que pode? Ele é muito importante para esse momento da política brasileira, assim, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, e é preciso trazer o Mercadante para esse ano de 2022 para que ele seja bem atuante na TV 247, porque ele comunica com uma parcela da sociedade que talvez eu não consiga comunicar, que talvez você não consiga comunicar, que é uma parcela da sociedade mais conectada a esse conhecimento profundo de política, esse conhecimento profundo de economia. O Mercadante precisa voltar a fazer esse trabalho de conscientização, e eu posso dizer para você que empresários, pessoas conectadas aí a um ideal de que eles não são da classe pobre, eles vão vir pelo diálogo de pessoas como o Mercadante, que são pessoas que têm condições de entrar na cabeça dessas pessoas e dizer, olha, Faria Lima, ainda que mirando no crescimento dos mais pobres, o resultado, no final das contas, é que, né, todas as vias portam a Roma. No final das contas, o dinheiro vai todo para vocês, porque essa é a realidade, né? Faria Lima, vocês fizeram merda, mas não vamos perdoar vocês. É mais ou menos isso que tem que ser dito. Vocês pisaram aí mas deixa quieto. Léo, bom fim de semana para você, para todo mundo. Vamos em frente. Para você também, para toda a comunidade. Eu queria agradecer muito vocês. Fazer mais uma vez aquele pedido. Agora, depois do Léo ao Quadrado, convide seus familiares, convide seus amigos para virem fazer parte aqui da TV 247 para a gente chegar em 1 milhão, porque o Léo falou que vai ser um boi em cada cidade do Brasil, um churrascão do 1 milhão, né, Léo? Churrascão do 1 milhão com bolo. Deixa quieto. Valeu, Léo. Grande abraço. Deixa esse churrasco. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.